Então, sem dúvida, esse conteúdo de jurisdição, ele é bem introdutório e ele cai muito quando a gente fala de prova da OAB, concurso público, porque existe uma diferença entre jurisdição e competência. Então, jurisdição, eu quero que vocês tenham uma ideia do seguinte. Eu tenho o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele vai ter, em razão do princípio da tripartição dos poderes, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, é a teoria dos freios e contrapesos do Montesquieu. Para conter o abuso do poder, é necessário que o poder freie o poder. Então, do Montesquieu. Para conter o abuso do poder, é necessário que o poder freie o poder. Então, nós temos as funções típicas desses 3, que vai ser a do executivo é a administração, o legislativo é a criação de norma e o judiciário, o julgamento. Nós temos as funções residuais ou funções atípicas desses poderes, que o executivo, ele pode, além de administrar, ele pode, por exemplo, julgar processos administrativos. Nós temos o legislativo, que ele também vai poder incidir na administração do seu regimento interno, e o próprio judiciário, que também vai ter administração dentro do próprio judiciário. Então, essas são as funções atípicas. Para quando a gente for falar de jurisdição, ou seja, o exercício de poder julgar, aí nós vamos estar voltado com maior ênfase ao judiciário, em que pese haver a possibilidade do executivo, por meio de um processo administrativo, também fazer uma espécie de julgamento, ok? Então, o poder executivo, ele vai ser competente para processos administrativos, que podem ser apresentados ao crivo do judiciário. A percepção de jurisdição, ela é macro, ela é maior. O conceito dele é o poder-dever do Estado de dar uma resposta na solução da lide. Então, é quando eu falo de uma percepção maior, é o que vai cobrir o agente julgador com o manto do poder do Estado. Então, a jurisdição é o poder para que se possa julgar, mas não só o poder, mas também o poder-dever, porque o juiz, ele pode e ele também deve. Ele pode porque ele tem o poder e ele deve porque é uma função dele. Tranquilos? Então, vou compartilhar aqui nosso PowerPoint. O conceito inicial aqui, esse doutrinário fala que ela consiste no poder conferido ao Estado por meio dos seus representantes de atuar no caso concreto quando há situação que não pode ser dirimida no plano extrajudicial, relevando a necessidade de intervenção do Estado para que a pendenga estabelecida seja solucionada. Ou seja, é justamente a atividade jurisdicional que vai ser utilizada por meio de um agente e ele vai poder julgar. Então, a gente tem essa ideia macro, tá bom? Agora, qualquer juiz pode julgar qualquer causa? Não, não funciona assim. Porque, veja, em que pese o juiz que foi aprovado num concurso público ele poder julgar, o exercício desse poder é chamado de competência. Me explico. Se eu tenho uma vara criminal do tribunal do júri, será que esse juiz ele pode julgar uma causa de família? A resposta é não, porque ele não tem competência. Quer dizer, ele é coberto pelo manto do poder do Estado, ele tem poder-dever para julgar, mas ele não tem competência para exercer aquele poder naquela causa. Então, a diferença da jurisdição para a competência é que a jurisdição é um efeito macro, é dar ao agente o poder para poder julgar. E a competência é aonde ele vai poder usar esse poder. Tranquilos? Uhum. Show. Lembrando que para o judiciário vai ser levado o quê? Vai ser levado a lide. O juiz ele vai julgar a lide, que é o quê? É aquela pretensão resistida. Então, eu tenho aquele conflito inicial, por exemplo, eu descumpri um contrato com o Washington, eu não paguei. O Washington quer que eu vá lá e pague, e eu me recuso a pagar. Então, ali eu tenho um conflito. Não resolveu no plano material, a gente vai ter que levar para o judiciário. Então, essa lide é a pretensão resistida. O juiz vai poder julgar aquilo desde que ele tenha competência. Quer dizer, ele tem poderes por meio de jurisdição e ele pode exercer aqueles poderes. Então, a gente tem a competência para julgar essa matéria. Washington, digamos que tu mora em Taguatinga e eu moro na Ceilândia. Você vai entrar com uma ação contra mim? A regra geral da competência é que tu ingresse com a ação no domicílio do réu. Então, você vai entrar no fórum da Ceilândia, na vara civil, contra mim. Entenderam? Tranquilo? Show. Beleza. Obrigatoriamente? Oi? Pode falar um pouquinho mais alto? Obrigatoriamente na vara civil do réu? Sim. Nós vamos ter algumas exceções que vão fugir à regra geral, mas via de regra é no foro de domicílio do réu. Tranquilo? Show.
Então, conceitos clássicos. Duas importantes percepções que a gente tem sobre a jurisdição. A primeira é chamada de substitutividade e a segunda de definitividade. Aqui, galera, vocês podem ir pela própria percepção da palavra. Substitutividade quer dizer, o juiz, naquela circunstância, ele vai substituir a vontade das partes. Ele não vai ser parcial, quer dizer, ele não vai tomar parte por nenhuma delas. Tanto é que um dos princípios é a imparcialidade. Mas ali, ao invés de deixar com que as duas partes se degladiem, que discutam, o que ele vai fazer? Ele vai analisar um lado, vai analisar o outro lado, ele substitui essa vontade das partes e aí ele vai lá e resolve a lide. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, primeiro, a gente tem a notada imparcialidade, ele vai estar analisando ambos os lados, porque eu tenho o seu princípio da ação, o seu direito de ação de poder ingressar no judiciário, e do outro lado eu tenho o dano para defesa e contraditório, que é poder se defender. Então, nesse caso, o juiz ele substitui essa vontade, ele vai analisar ambos os argumentos e aí ele vai decidir. E aí veja que a outra característica que eu elenquei como clássica é qual? A definitividade. Porque quando ele decide algo, quando ele sentencia, ele torna aquele fato, ele torna aquela decisão algo imutável. E aqui eu já coloquei um conceito chamado de coisa julgada material. Eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês o seguinte: coloquem aí coisa julgada, que eu vou explicar já a coisa julgada agora. Eu vou antecipar um pouco a matéria, mas é bom que eu já vou adiantando algumas coisas para vocês. Coisa julgada. Você vai puxar uma setinha para cima e uma setinha para baixo. A setinha para cima, você vai colocar coisa julgada material. E a setinha para baixo, você vai jogar coisa julgada formal. Colocaram? Sim. Show. Naquela parte que está escrito coisa julgada material, você vai escrever assim na frente: quando há análise de mérito. Quando há análise de mérito, vírgula, são os efeitos produzidos fora do processo. São os efeitos produzidos fora do processo. Colocaram? Sim. Show. Na coisa julgada formal, vocês vão colocar assim: trata-se da possibilidade de se manifestar no processo. Vírgula, e coloquem preclusão. Preclusão, se escreve assim. Deixa ligado. Escreve assim, preclusão. Preclusão significa, gente, a perda da oportunidade de se manifestar. Pode ocorrer isso? Pode ocorrer porque passou o prazo, porque não alegou no momento certo. Então, a preclusão, ela tem uns efeitos dentro do processo. Justamente a perda da oportunidade de se manifestar. Tranquilo? Beleza, professor. Show. Só que eu não entendi nada. Não tem problema, não. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Nós falamos de processo e agora a gente tem que colocar algumas especificidades. A primeira delas é o seguinte. Pensa comigo. Eu ingresso com uma ação contra o Washington. Washington, eu entrei com uma ação contra você, beleza? Eu queria que tu reparasse um dano que tu me causasse em razão de uma batida de carro. Beleza? Então, peguei lá, cobrei, olha, o dano material foi de R$3.000. O juiz pegou, sentenciou e falou assim: condeno o Washington ao pagamento de R$3.000. Washington, quando o juiz sentencia,
aquela sentença ela vai produzir efeitos a partir do momento que passar o prazo para recorrer. Então, se o prazo para recorrer de um recurso de apelação, recorrer daquela sentença era de 15 dias, e não foi feito o recurso, então agora aquilo ali é um título e ele vai produzir efeitos. Então agora eu tenho que te cobrar, você de fato está me devendo, vai ter que me pagar, porque tem uma sentença. Então, nesse caso, vai ocorrer a chamada coisa julgada material. O juiz enfrentou o mérito, o juiz enfrentou aquela discussão dentro do processo e pegou ao final e foi lá e sentenciou. Passou o prazo, transitou em julgado, olha o termo, transitou em julgado, acabou o processo. Então ele analisou o mérito de fato. Ele apreciou de fato o que estava sendo discutido no processo. Agora, uma situação diferente é o seguinte: a Renata namora o Joaquim. E o Joaquim é um cara muito ciumento. E aí o que aconteceu? Quando a Renata estava dirigindo, bateram no carro dela, no carro de propriedade dela. O Joaquim, que é o namorado dela, muito ciumento, vai lá e ingressa com uma ação contra esse cara que bateu no carro dela. Pergunta, gente. Será que pode o namorado dela entrar com uma ação em nome dela? Pode fazer isso? Não. Não pode. Não pode. Muito bem, perfeito. É isso. Por que você não pode? Porque você não tem legitimidade. O Joaquim não pode pleitear direito de terceiro, direito alheio. Mas o Joaquim entrou com essa ação. Então, o juiz, quando ele recebeu aquela inicial, o que ele vai verificar? Tá faltando um requisito formal. Ou seja, ele não tem legitimidade para essa ação. Então, o juiz ele vai extinguir o processo. No final, ele vai sentenciar, finalizando o processo, mas a pergunta é a seguinte: Washington, ele analisou se o cara que bateu tem culpa ou não? Não. Ele simplesmente, o Joaquim não pode entrar com essa ação. Então, nesse caso, nós vamos ter uma sentença que extingue o processo, mas não vai produzir efeitos materiais. Ou seja, não enfrentou o mérito da questão. Então, nesse caso, só vai se operar a coisa julgada formal. Então, coisa julgada material é quando analisa o mérito, o objeto do processo. Formal é quando eu não posso mais me manifestar. Então, vamos lá, outro exemplo, para vocês terem noção aqui sobre coisa julgada formal e coisa julgada material. O Washington tinha 15 dias para apresentar a contestação dele. Beleza? Então, lembra da nossa reta processual do primeiro dia de aula que eu fiz para vocês? Lembra, aquela reta processual, primeiro dia de aula, começa com a petição inicial, tem aqui a fase de audiência de conciliação, e a próxima fase é a contestação, que é a defesa, o contraditório. Beleza. Você não apresentou a sua contestação no tempo hábil. O que aconteceu, Washington? Se você não apresentou... Boa, Renata, isso aí. Se você não apresentou a sua contestação no tempo devido, você perdeu a sua oportunidade de se manifestar. Nesse caso, vai acontecer o quê? A coisa julgada formal. Você perdeu a oportunidade de se manifestar em contestação. Você não pode mais voltar e apresentar ela. Então, saiu uma sentença, Washington. A sentença cabe um recurso. O recurso da sentença é o recurso de apelação. Se você não apelar em 15 dias, você perdeu a oportunidade de recorrer. Então, vai acontecer o quê? A coisa julgada formal. Então, o bizu, coisa julgada material, enfrentou o mérito da questão. Tu enfrentou o objeto da questão. Coisa julgada formal é quando eu não posso mais me manifestar dentro do processo. Eu perdi a oportunidade, eu perdi o prazo, eu perdi o tempo para apresentar a peça devida. Entenderam? Que são 15 dias. Pode repetir? Que são 15 dias, no caso, esse prazo. Isso, aí depende, porque se a gente estiver falando do recurso de apelação, são 15, mas se a gente falar de um recurso de embargos, são 5. Aqui a ideia não é tanto você se apegar ao prazo, é você se apegar à ideia de que ele perdeu a oportunidade de se manifestar. Porque ele ficou inerte, porque ele ficou parado, porque ele não fez, ou porque ele deixou de fazer especificamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de contestação, a peça da defesa, você tem que arguir toda a matéria de defesa. Se você não se defendeu sobre alguma delas, você perdeu a oportunidade de se manifestar. Então vai acontecer o quê? A preclusão. Professor, Oi. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O caso do Washington aí, ele perdeu os 15 dias dele, né? Sim. Aí
ele tem outra chance novamente? Se ele perdeu, não, aí acabou, né? Aí o juiz já vai determinar. Vamos lá. O que acontece? Isso daí é chamado, Lana, de Instituto da Revelia. Se você deixou de apresentar contestação, que é a sua defesa, o juiz vai te reputar réu revel, que é quando você deixa de apresentar a sua defesa. Aí o juiz, Lana, se tiver todas as provas no processo, não precisar produzir mais nada, ele pode fazer o que a gente chama de julgamento antecipado da lide. Ele pode pegar e sentenciar, mas só se tiver tudo certinho com o processo. Então vamos pensar o seguinte, eu vou lá e ingresso com uma ação contra o Washington falando que teve o descumprimento do contrato. Eu pego o extrato, eu pego o contrato, várias mensagens que eu mandei para o Washington, falando, Washington, pô, vem cá, vem fazer aqui a prestação de serviço, cara, eu te contratei para fazer tal coisa, você não fez. O Washington fala, não fiz e não vou fazer. Aí eu junto isso no processo. O Washington não se defende. Aí o juiz olha aquilo ali, Lana, e pensa assim, pô, já tem todas as provas, eu não preciso de mais nada para sentenciar. Aí, nesse caso, se o juiz estiver convencido, ele já pode sentenciar. E se ele não estiver convencido, Lana, o que ele pode fazer? Ele pode pegar e pode marcar uma audiência para ouvir ou para produzir mais provas, e aí, quando ele estiver convencido, ele sentencia. A diferença é que uma vez que você perdeu o prazo para se defender, você não pode voltar mais no tempo. Se você perdeu o prazo para se defender, ocorre a chamada preclusão. A coisa julgada formal. Perdeu a oportunidade de se defender naquele momento. Tranquilos? Tranquilo. Mas não tem como ele alegar, sei lá, que não sabia, que não foi informado do prazo. Não, Nathan, sabe por quê? Porque lembra que eu expliquei para você sobre a diferença de citação e intimação? Você lembra, Nathanzinho? Tem problema não. Não, tem problema não. Aqui é a hora da gente tirar dúvida. Vamos aproveitar esse recurso. Citação, galera. A citação é o procedimento que vai chegar um camarada ou vai chegar uma carta na sua casa que vai te informar sobre a existência daquele processo. Então, a citação, ela dá ciência da existência da relação processual. Isso é a citação. Ela fala, olha, existe um processo contra você. Então, Nathan, é o primeiro ato para informar a parte contrária. Se você foi citado, Nathan, então você sabia desse processo. E aí você não pode falar que não sabia. Porque se você não foi citado, então não abriu prazo para você se manifestar. Entendeu? Entendi. Professor, e se aconteceu algum vício na citação? Eu tinha um homônimo. Digamos que meu vizinho também se chamava Nathan e o cara recebeu como se fosse eu. O que acontece? Aí a gente tem um vício na citação. E aí, nesse caso, eu não posso falar que você vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque a citação foi equivocada. Entendeu? Entendi. Diga. Uhum. Eu perco o prazo, né? Não vai mais analisar esse processo, então ele é encerrado. Depois de Pode 6 ser meses... encerrado. Pode ser encerrado, viu? Não é que necessariamente vai ser, não. Mas depois de alguns meses, eu posso reabrir esse processo novamente? Não. A única modalidade, gente, que a gente tem para rediscutir uma matéria que já acabou no processo é chamado de ação rescisória. A ação rescisória é uma medida ultra excepcional, porque ela basicamente vai contra tudo aquilo que a gente tende por segurança jurídica. Eu vou espelhar aqui minha tela, vamos fazer umas anotações já que você falou disso. Pronto. Então vamos lá. Ó, tu me perguntou sobre essa questão de rever algo que já foi julgado. A segurança jurídica, ela é composta por uma tríplice. São 3 elementos que vão compor a segurança jurídica. Nós vamos ter o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então vamos lá. Quando a gente fala de algo que foi julgado, que já acabou, que passou o prazo, transitou em julgado, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que ocorreu... Perdão, perdi aqui. Que ocorreu a análise do direito. Então, por ato jurídico perfeito, quer dizer que seguiu o devido processo legal, todas as regras do jogo. A coisa julgada, a gente acabou de estudar. Efeitos materiais, ou seja, o que vai ser produzido fora do processo, e formal, quando passou o prazo para recorrer. Então, lembra, formal
se manifestar. Então, lembra de prazo. Prazo. Coisa julgada material, objeto da demanda foi analisado. E o direito adquirido é aquilo que foi decidido. É justamente o que foi decidido, o que foi pleiteado e o que foi alcançado. Tranquilo? Então, isso é chamado de tríplice da segurança jurídica. Quando você fala de rever isso depois de 6 meses, por que você tem que entender que é uma situação excepcional? Porque todo o nosso ordenamento jurídico ele é pautado na segurança jurídica. Senão, os atos poderiam ser revistos infinitamente. Entendeu? Por isso que a gente tem essa problemática. E quando a gente fala de ação rescisória, ela é excepcionalíssima justamente por quê? Porque, nesse caso, a gente estaria rompendo a segurança jurídica. Tranquilo? Entendeu? Show. Beleza. Vou voltar aqui a compartilhar o nosso slide. Bem, e aí, então, nós falamos que outra característica que nós temos da jurisdição é a sua definitividade. Por quê? Porque uma vez que o juiz decide, vai fazer a coisa julgada material. Então, vamos lá. Substitutividade, porque substitui a vontade das partes, lembrando da imparcialidade do juiz, e definitividade, porque vai produzir os efeitos depois da sentença. Passou o prazo para recorrer, acabou, aquilo ali se torna imutável. Aí, eu sei que o Washington é um camarada, que ele já está lá na frente, ele já perguntou. Então, Washington, pensa, você já ouviu falar de revisão de ação de alimentos? Revisional de alimentos? Pois é. Por que acontece isso? A gente tem no nosso ordenamento jurídico que só é possível rever um julgado se a situação de fato mudou. Então, se uma criança ela recebia ali R$300 de alimentos quando ela era criança, um bebezinho, quando ela cresce, os gastos aumentam. Então, você pode rever isso daí, porque o fato que ensejou aquela disposição daqueles R$300 iniciais mudaram. Então, nesse caso, a gente pode entrar com uma revisão de alimentos. Tranquilos? Beleza. Tudo certo. Caso é julgada material. Oi? Aí torna-se uma coisa julgada material. Isso, depois de sentenciada, passado o prazo, enfrentou o mérito, coisa julgada material. Vamos lá. E aí, nós temos agora 3 formas de resolução de demandas, de conflitos, que eu vou ponderar com vocês. A primeira forma que eu coloco é chamada de autotutela. Gente, nada mais é do que autotutela, é você resolver com a própria mão. Então, o nosso ordenamento jurídico admite a autotutela? Sim, ela vai colocar algumas hipóteses de autotutela. Quais são elas? A primeira hipótese de autotutela que nós vamos falar vai ser aquela onde nós temos a legítima defesa. Você pode se defender. Quando tiver na iminência ou no intento de uma agressão, você pode resolver. Quando a gente estiver falando de esbulho, ou seja, quando alguém está tomando uma terra sua, lá na parte de ações possessórias, eu coloco aqui no artigo 1210 do Código Civil, que se você estiver passando por essa circunstância de esbulho, o que você pode fazer? Você pode tomar uso da autotutela para tentar resolver aquela circunstância. Então, a autotutela, ela é permitida, é o uso da força pela própria parte, mas ela só é permitida em algumas circunstâncias excepcionais. Porque, via de regra, qual que é o modelo de resolução de conflitos? Nós vamos falar de modelo de heterocomposição ou de autocomposição. Inclusive, vou até acrescentar isso no nosso slide. Vocês ainda estão vendo aqui a tela ou não? Não. Do slide, não. Não? Então, peraí. Show. Vou aqui montar, vou até acrescentar aqui agora para ficar mais bacana. Todo mundo entendeu o que seria autotutela? Sim. Eu acho que eu até falei disso em sala, não falei? Acho que falou. Então, olha só. Pronto, acrescentei aqui agora no nosso slide mais um. Vou compartilhar com vocês o slide. Aqui mais algumas pessoas entraram. Pronto. Então, vamos lá. A primeira modalidade de resolução de conflito, colocamos autotutela, resolver na própria força. A autocomposição é quando a gente tem ali um acordo, quando as partes em si resolvem isso. Professor, a conciliação é uma autocomposição? Com certeza.
A mediação é uma autocomposição? Com certeza. Professor, se eu fizer um acordo extrajudicial, é uma autocomposição? Sim, gente. Toda vez que eu tiver que as próprias partes resolveram algo, então é uma autocomposição. Então, vamos lá. Primeira modalidade, autotutela, você resolve na própria força. Na segunda modalidade, autocomposição, as partes resolvem. E aí eu tenho uma terceira, onde é chamada de heterocomposição, quando eu tenho uma figura de um juiz. Então, as partes não chegando a um acordo, eu tenho que um terceiro, um juiz, vai julgar. Tranquilos? Estão tomando nota? Sim. Perfeito. E aí, por fim, eu coloquei ainda a arbitragem. Por quê? Porque o que acontece na arbitragem? A arbitragem, ela também vai ter um terceiro, ela vai ter uma pessoa que vai figurar como julgador. Ele vai julgar e aquela sentença arbitral, ela vai ser apta a produzir efeitos. Então, veja, a arbitragem, ela também é uma modalidade de heterocomposição. A diferença da arbitragem é porque não vai ser um órgão do Estado brasileiro que vai fazer esse exercício de jurisdição. Então, eu vou ter um terceiro que vai julgar, vai proferir uma sentença e vai produzir um título judicial, mas não é por um órgão do judiciário. Tranquilos? Tranquilo. Professor, é autotutela, autocomposição, o que o juiz vai julgar é qual que é? Heterocomposição. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá conseguindo enxergar na tela? Sim, então. Show. Heterocomposição. É esse aqui. Show. Vamos lá. A jurisdição, galera, ela é una. Na verdade, a gente pensa assim que é um poder, ela é una, mas para fins didáticos, normalmente a gente costuma dividir ela. E aí, então, nós vamos dividir ela quanto ao objeto, quanto à hierarquia, quanto ao órgão que exerce, e se ela vai ser contenciosa ou voluntária, que é o tipo que ela vai se amoldar. Então, vamos lá. A primeira hipótese, quando a gente fala quanto ao objeto, nós vamos falar de duas modalidades. Nós temos tanto o objeto civil quanto penal. Beleza? Então, quando a gente fala objeto, a jurisdição ela vai ter essa divisão entre civil ou penal. Mas há umas correntes inovadoras, e essa corrente inovadora, ela traz o quê? Ela traz a possibilidade de que eu acresça as chamadas justiças especiais. Então, quanto ao objeto, a regra geral é que eu tenho penal e civil. Essa daqui é a majoritária. Mas existe corrente que traz ainda a sua divisão quanto às outras justiças, as chamadas de justiças especiais. Que aí nós vamos falar de trabalhista, eleitoral e militar. Tranquilo? Então, a primeira... Lana, deixa o seu celular no modo não perturbe, porque daí quando ele vibrar, ele não vai fazer som. Beleza? Então, quanto ao objeto, civil ou penal, a corrente especial vão trazer ainda a trabalhista, a eleitoral e a militar. Tranquilo? Quanto à hierarquia, galera, vamos lá. Esse eu quero até que vocês olhem para mim. É muito comum, infelizmente, um erro clássico, que é o seguinte: nós temos as instâncias e nós temos o grau de jurisdição. Turma, não existe terceira instância ou quarta instância. Quando em sala se utiliza isso, é só para fim didático. Mas eu não quero que vocês repliquem esse erro, porque em nenhum momento do código vai ser dito sobre terceira instância ou quarta instância. Então, como que funciona o escalonamento dessa hierarquia? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o Word e vou montar algo. Vamos lá. Como que funciona? Todo mundo vê no Word? Sim. Beleza. Então, a gente chama de primeira instância quando a gente tem o julgamento numa vara. E aqui nós temos a figura do juiz / juíza que vai decidir. Então, vamos colocar aqui primeira instância. Quando eu vou recorrer, eu recorro para um tribunal. Então, vamos pegar aqui a Justiça Comum
colocar. Aqui eu vou ter a figura do desembargador. E aí isso é chamado de segunda instância. Se for juizado especial, nós vamos ter a vara e a turma recursal. Mas vamos voltar aqui para a justiça comum. Professor, e agora? Eu tenho uma terceira instância? Não, gente. Nós temos agora a possibilidade de julgamento pelo STJ ou STF. Essas duas vão ser chamadas de tribunais superiores e, no caso do STF, temos a última instância. Então, quando vocês ouvirem terceira ou quarta instância, isso é errado, ok? Porque a gente não fala de terceira ou quarta instância, nós falamos de instâncias superiores. A parte da doutrina que diz que quando nós falamos de grau de jurisdição, que poderia ser analisado. Então, seria o seguinte, começou aqui, aí seria primeiro grau, segundo grau, e aí por seguinte. Mas o mais correto seria nós classificarmos como instância, primeira instância. Qual que é a primeira instância? O juiz. Segunda instância, o desembargador. E o STJ e o STF, terceira ou quarta? Não, tribunais superiores e o STF, a última instância. Agora, turma, acontece do camarada ele ter foro de prerrogativa. Então, vamos lá. O presidente da República, aonde que ele é julgado? É julgado, galera? STF. Então, o STF vai ser a primeira instância? Não, porque o STF, nós já vamos falar de instância superior. Então, quando a gente fala de instâncias originárias, não vai mudar isso daqui. Se o camarada tem foro de prerrogativa e ele já é julgado direto no tribunal, ele já vai ser julgado direto na segunda instância. Isso implica dizer que as instâncias são fixas. O que muda, o que pode mudar, é o grau de jurisdição. Que quer dizer o quê? Pode ser em primeiro grau, segundo grau, que é justamente a ideia de contar com base naquilo que começou. Então, se ele foi julgado no STF diretamente, o primeiro grau de jurisdição é STF. Tranquilos? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Tranquilo. Vou pegar aqui nosso PowerPoint de novo. Vamos lá. Então, quanto à hierarquia, nós temos a questão da competência originária, de qual vai ser a formação, e vocês aprenderam agora como que funciona essa cadência e as instâncias. Sobre o órgão que a exerce. Galera, nós vamos ter a justiça tida como comum e a justiça tida como especial. Vou voltar para mim aqui para ver vocês. A justiça tida como comum, galera, engloba todas as justiças da área civil e criminal, inclusive juizado especial. Então, funciona da seguinte forma. Se eu estiver falando de justiça comum, vai ser tanto ali vara de fazenda pública, vai ser tanto ali, ó, a vara civil, sucessões, criminal, tribunal do júri, justiça, o juizado especial civil, juizado especial criminal. A justiça especial vão ser para aquelas que têm um direito específico, uma normativa especial, e assim está disposto na Constituição. Então, a Constituição vai ser bem clara quais são as justiças especiais. Quais são elas? Vão ser a trabalhista, a eleitoral e a militar. Tranquilos? Tranquilo. Show. Então, vocês vão tomar nota. Colocando aqui, ó, especial e comum. Comum, nós vamos ter a civil e penal, pode ser tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual. E no caso das especiais, são aquelas que a própria Constituição traz, que vai ser a do trabalho, a militar e a eleitoral. O senhor vai mandar os slides, né, depois? Vou. Beleza. É por isso, Nathan, que seria interessante ter essa ideia do grupo com a turma, porque daí qualquer coisa já poderia mandar até pelo próprio WhatsApp.
Porque eu fico com medo do pessoal não acessar. Avisar a representante para. Beleza, combinado. Então. E aí, por fim, galera, nós temos a jurisdição contenciosa ou voluntária. Aqui, o português já pode ajudar. Quando eu falo em contencioso, é o conflito, é treta, é pau quebrando, contencioso. Então, eu tenho uma parte que está ali querendo prejudicar a outra, ganhar, que está contencioso, é o conflito em si. Agora, no caso voluntário, eu não tenho um conflito. Pode ser que, inclusive, eu beneficie ambas as partes. E como que vai funcionar isso? Vai funcionar da seguinte forma. No caso da voluntária, eu posso ter a mera declaração de algo. Então, Natan, se eu faço um acordo contigo e eu peço para o juiz homologar, perceba que não tem conflito entre nós dois. O juiz ele simplesmente vai estar homologando aquele acordo que nós fizemos. Então, não tem uma parte vencendo ou perdendo. Ele homologou aquilo. Então, é chamado de jurisdição voluntária. Quando eu, por exemplo, ingresso com uma ação para reconhecimento de paternidade, alguém está perdendo, alguém está ganhando? Não. Eu simplesmente estou determinando que um é pai e o outro é filho. Então, não há um conflito ali. Então, nesse caso, vai ser somente a mera declaração de algo. Tranquilos? Tranquilo. Show. Beleza, então. Bem, no Brasil, a gente tem essa ideia da jurisdição una, é só o direito, o próprio Poder Judiciário que vai exercer isso, tanto nas causas comuns quanto administrativas, elas são submetidas ao Judiciário. Agora, tem uma diferença quando a gente fala da jurisdição dual, que é o que aplica na França, onde causas administrativas tem tribunal administrativo e causa judicial tem tribunal judicial. Então, isso daqui acontece na França, tá bom? No Brasil, nós vamos aplicar a jurisdição una. E aqui, ó, coloquei aqui de novo, jurisdição comum. Tanto Justiça Federal quanto Estadual vão ser aqui a comum, e a especial nós vamos falar de trabalhista, eleitoral e militar. Beleza? Show. Turma, agora nós vamos para a parte que eu reputo ser uma das mais importantes, que são os princípios. Por que eu falo que é o mais importante? Porque, galera, quando você aprende princípio, você aprende a lógica processual. E processo você tem que entender que é o seguinte: você precisa de uma lógica para aplicar o processo. Então, o primeiro princípio que nós vamos falar sobre jurisdição é sobre quem tem o poder para representar o Estado. E aí, Washington, eu tenho certeza, Natanzinho, a galera que está online, eu tenho certeza que vocês já sacaram. Quem é que vai julgar? É o juiz. Então, o juiz, ele vai julgar, né, Lano, né, Maria? Ele vai julgar. E quem que pode ser juiz? Então, vamos lá. Pode ser juiz aquele que passou no concurso público, então ele é revestido de poder do Estado, ou seja, de jurisdição, ou então pelo quinto constitucional, quando o presidente da República vai lá e indica, quando tem a questão da indicação para a composição do tribunal. Então, pelo quinto constitucional. Então, essas são as duas formas de se tornar um julgador pelo órgão judiciário, seja na aprovação do concurso, seja pela indicação do quinto. Tranquilos? E qual que é a consequência disso? A consequência é que somente ele vai ter poder para exercer essa jurisdição. Então, o princípio da investidura é o mecanismo que torna legítimo, é o mecanismo que vai tornar legítimo aquela pessoa poder utilizar o poder de julgar pelo Estado. Tranquilo? Então, ele passa a ser a pessoa responsável para poder solucionar, eventualmente, a litígio. A territorialidade vai falar sobre aonde vai ser aplicado esse poder do juiz. O juiz, ele pode julgar em qualquer lugar? Como eu já tinha falado, não, porque a gente tem a questão da competência. Veja, eu posso, juiz do Distrito Federal, julgar uma causa do Goiás? Não, porque ali existe uma jurisdição estabelecida para o Poder Judiciário do TJDFT. E lá no Goiás eu tenho um TJGO. Então, nós temos que essa limitação do espaço do Estado também delimita a jurisdição. Só que existe uma excepcionalidade. E não quer dizer de julgar, mas a gente pode falar de citar, que é quando a gente vai falar para citar em outro Estado. Tá bom? Então, a norma do artigo 247 caput vai falar sobre essa possibilidade de fazer uma citação pelo correio para outra parte do território nacional. Tranquilos? Todo mundo entendeu territorialidade? Sim. Beleza. Indelegabilidade. Turma, o juiz, ele não pode delegar aquele poder de julgar para outro órgão. Somente quem pode julgar é ele.
Então, o que nós temos é que ele não pode delegar, ele não pode deixar de julgar, porque ele tem o poder para isso. A excepcionalidade que ele pode delegar é quando a gente fala de execução de decisão. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Vamos lá. Caso muito comum. Vamos pegar aqui. Ariel foi lá e fez um financiamento de carro, beleza? Fez o financiamento aqui no Distrito Federal, tranquilo. E ele também tem um domicílio aqui. Só que ele não pagou e aí foi executado com uma ação de busca e apreensão do automóvel. Perdão. E aí ele pegou esse carro e fugiu com ele para o Goiás. Eu posso pedir auxílio para o estado do Goiás para que seja cumprida aquela execução. Então, vejam, não é como se o juiz estivesse delegando o poder de decisão, mas sim delegando a executoriedade, porque daí ele pode pedir para que o juízo do Goiás faça a apreensão daquele carro que está no Goiás. Entenderam? Então, indelegabilidade, ele não pode delegar o poder, somente ele vai poder julgar. E aí, no que a gente fala dessa questão da execução, quando a gente fala nesse caso, por exemplo, onde o carro está em outro estado, eu posso pedir para outro juízo ir lá e pegar aquele carro e fazer a apreensão. Todo mundo entendeu isso daí? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Como é que é? Vou pedir para falar um pouquinho mais alto, Washington. É o caso de prisão também? No caso de prisão, perfeito, ótimo, excelente. Ótimo, perfeito. Vai lá e tem um mandado de prisão aberto. E o camarada fugiu, ele está em outro estado. Aí a polícia de outro estado vai lá e viu, e aí ele tem aquele poder para pegar e fazer a constrição daquele sujeito. Perfeito, Washington, mas esse exemplo foi muito bom. Valeu. Ótimo, valeu mesmo, obrigado. Show. Então, nós falamos já, ó, investidura, que é a questão do concurso, territorialidade, aonde pode ser exercido aquele poder, indelegabilidade de não poder ceder esse poder para outro, inevitabilidade. Olha lá, quando é iniciado um processo, quando nós temos ali um processo em andamento, eu não posso me recusar a fazer parte daquele processo se de fato eu tiver que compor ele. Então, a justiça ela é inevitável. Quer dizer, se o Washington está sendo processado, ele não pode se recusar a querer ser processado se ele de fato for a parte legítima para estar figurando. Então, eu tenho um contrato, compra e venda. O Washington descumpriu. Eu vou lá e entro com uma ação contra ele. Então, nesse caso, ele já está vinculado a esse processo. Ele não pode pegar e falar que não quer responder um processo, salvo se ele não for parte legítima. Se ele não for parte legítima, tudo bem. Mas ele sendo parte legítima, ele não pode falar que não vai participar do processo. Ele vai participar sim. Professor, mas e se ele não se manifestar? Se ele não se manifesta, o problema é dele. Porque, de qualquer forma, a partir do momento que for iniciado o processo, ele vai produzir efeitos contra aqueles que estão lá. Então, nesse caso, a jurisdição ela vai ser inevitável. O processo vincula obrigatoriamente aquelas partes e os seus efeitos. Tranquilo? Show. O próximo princípio é chamado de princípio do juiz natural. E aqui nós vamos ter duas circunstâncias de fato que a gente precisa atrelar. Vamos lá. A primeira delas é a seguinte. O juiz natural, ele vai identificar o juiz julgador, o órgão julgador. Então, o juiz natural, ele vincula o juízo. Esse juízo, ele vai ser... Eu coloquei no mudo ali. Esse juízo, ele vai ser imparcial, ok? E aí ele vai ter aquela identidade do juiz natural. Ele vai julgar aquela demanda. Quer dizer, ele participa de toda a parte da instrução e ele vai julgar. Ele é o juiz natural. Mas não só isso. A ideia do juiz natural, ele também tem uma importante missão, galera. Lá em 1945, aconteceu um evento que mudou o mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi o seu fim na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela foi julgada por um tribunal que foi criado posteriormente para julgar uns fatos anteriores. Pergunta para vocês, claro, para os que estão aí. Esse tribunal que foi criado posterior para julgar a Alemanha, será que ele foi imparcial? Não. Acho que não, né?
Com certeza não, foi um tribunal feito posterior. Então, foi um tribunal depois dos fatos terem acontecido. Isso é chamado de tribunal de exceção, e o Brasil veda o chamado tribunal de exceção. Então, quando a gente tem essa circunstância, ela é vedada a criação do tribunal de exceção. Tranquilos? Então, se a gente fala do princípio do juiz natural, você vai elencar aqui, puxando no seu material, a questão da figura do juízo imparcial, da figura do juiz que fica vinculado à causa, e a impossibilidade do tribunal de exceção. E o que é um tribunal de exceção? É um tribunal que é criado posterior ao fato para julgar questões pretéritas. Tranquilos? Sim. Olha lá. Oi? Uma curiosidade. Claro. Esse juiz natural que eles estão falando tanto de colocar nos processos. Peraí, desculpa, eu não ouvi. Pode falar um pouquinho mais alto, Austin. Esse juiz natural é que eles querem que faça parte agora dos processos. Não, é diferente. Vamos lá. A figura do juiz de garantias, que a gente está falando que era uma da percepção do pacote de crimes, é o seguinte: é matéria de direito penal, e aí ele dissocia. Quer dizer, eu tenho que ter um juiz só para a fase do inquérito e eu tenho que ter um juiz só para a fase processual. Aí isso é direito penal, mas a ideia do juiz de garantias é fazer com que esse juiz que participou do inquérito não seja contaminado, porque a partir do momento que ele participou de toda a fase de investigação, ele conhece a investigação. E aí, quando eu tiver tudo pronto, vai para um outro juiz, e aí esse juiz ele vai avaliar se existem os elementos para recebimento ou não da denúncia e segmento do processo penal. Tranquilo? Essa é a ideia do juiz de garantia dentro do direito penal. Tranquilos? Tranquilo. Show. Tranquilo mesmo, Washington? Vi que não convence muito, não. Convenceu? Entendeu? Não faria parte desse princípio, né? Não. Aí não faria parte da ideia do juiz natural, não. Seria mais para garantir, de fato, a imparcialidade. Porque o juiz de garantias, ele participa dentro do inquérito policial, e aí, por exemplo, eu vou lá, Washington, eu deferi uma quebra de sigilo telefônico contra você. Então, se eu, juiz, já falei que deferi isso daí, como é que eu depois vou analisar se eu vou receber a denúncia ou não? Veja que o juiz, quando ele participa do inquérito, ele meio que participa da investigação, porque ele vai ser demandado. Então, a ideia do juiz de garantia é tirar esse juiz que participa da investigação e deixar para um outro juiz totalmente isento. Como é que o juiz participa da investigação, depois ele vai falar que ele cometeu alguma nulidade, entendeu? Essa é a ideia do juiz de garantia. Então, vou espelhar aqui de novo sobre os princípios. Bem, características da jurisdição. Como eu falei para vocês, a jurisdição ela é una, né? Então, ela é um poder exclusivo do judiciário, somente o juiz vai decidir, ou então a figura do juízo. Professor, e a justiça arbitral? O nosso Estado reconhece a justiça arbitral como uma forma de julgamento, mas ela não faz parte do poder judiciário. Tranquilo? É uma modalidade de resolução de conflitos, mas não faz parte do poder judiciário. Por isso que a gente não fala aqui sobre ser parte dessa unicidade do poder judiciário arbitrário. Tranquilo? Então, unicidade, ela é exercida pelo poder judiciário. Tranquilo? É a função do julgador julgá-la. Secundariedade. Por que ela é secundária? Porque, gente, acontece o seguinte. Primeira coisa que acontece no mundo real é um conflito. Então, somente se não resolver esse conflito, ou seja, as partes que tiveram a treta, se não resolverem entre si, aí sim vai ter a demanda judicial. Então, ela sempre fica num segundo plano. Primeiro plano, gente, é o plano da resolução material. Ou seja, as partes vão tentar resolver entre si. Se não resolverem entre si, aí sim vai ser disposto para um órgão julgador, e aí o órgão julgador vai poder julgar. E aí, olha só, qual é a terceira característica? A terceira característica é justamente a substitutividade, que nós falamos atrás. Por quê? Porque a partir do momento que eles não resolveram entre si, então ela é secundária, porque ela vem num segundo momento, ou seja, nessa pretensão resistida, ela enfrenta a lide, e aí o juiz substitui a vontade das partes e ele vai decidir para ambas, tranquilo? E por fim, obviamente, nós temos o quê? A imparcialidade. Porque o juiz ele deve ser imparcial. Ele deve julgar as partes de maneira igual, isonômica. Tranquilos? Sim. Belezinha? Turma, vocês sabem a diferença entre igualdade e equidade? Não. Vamos lá. Não tem problema não. Aqui é que a gente tira dúvida mesmo. Vou pegar aqui. Canequinha.
Tá, vamos lá. A gente fala muito em direito sobre princípio da isonomia. O princípio da isonomia fala que todos devem ser tratados de forma igualitária. Beleza, show, professor. Mas e como é que funciona no caso do consumidor, por exemplo? Como assim, professor? O consumidor ele tem mais dificuldade de produzir prova do que a própria empresa. Porque, obviamente, a empresa vai ser muito mais forte que o consumidor. Então, por que o direito permite que o consumidor tenha algumas possibilidades a mais do que a própria empresa? Não ofende a isonomia? Não ofende pelo seguinte, gente. A isonomia diz que todos serão tratados iguais e a equidade diz que o desigual vai ser tratado na medida da sua desigualdade e o igual na medida da sua igualdade. Então, a diferença da equidade é que a equidade ela vai tentar nivelar as desigualdades, enquanto a isonomia vai tratar todos de forma igual. Compreenderam? Todo mundo compreendeu? Sim. Claro, eu vou repetir. Vamos lá. Isonomia. Isonomia. Tratar todos de maneira igual. Isonomia. Todos de maneira igual. Equidade. É tratar o igual na medida da sua igualdade e o desigual na medida da sua desigualdade. E o desigual na medida Da sua desigualdade. Ainda pode ser cobrado na prova de vocês, não na minha, mas assim, para concursos públicos cai muito, galera. Que é o seguinte: diferença de isonomia material e isonomia formal. Então, anotem aí. Isonomia material e isonomia formal. Na próxima aula eu vou ajustar a luz. Eu vi que eu fiquei meio escuro, mas eu já sei o que eu vou fazer para a próxima aula. Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar esse slide em algum... Vou. Eu vi que a Lud entrou aqui. Lud, faz o grupo da sala, que aí eu vou postando material por lá, fica um pouco mais fácil, a gente consegue conversar também. A gente tem um grupo da sala já, professor. É, mas aí às vezes é melhor formar um da nossa disciplina para vocês terem também privacidade para falar o que quiser, entendeu? Ah, sim, então só com o senhor, né? Com o senhor e com o... Entendi. Isso, só para a gente poder conversar sobre a nossa matéria. Tá bom. Se os outros professores quiserem, vocês conversem entre si. Eu acho mais válido, porque daí é mais fácil para a gente poder compartilhar material e poder tirar dúvida ali na hora, entendeu? Uhum, entendi. Copiaram em isonomia material e isonomia formal? Sim. Ótimo. Em isonomia material, você vai colocar assim, sinônimo de equidade. Isonomia material é sinônimo de equidade. E na isonomia formal, é tratar todos de maneira igual. Tranquilos? Colocaram? Sim. Show. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Então nós falamos aqui da imparcialidade, do dever, da isonomia, explicamos a diferença de isonomia, formal, material e equidade. Criatividade. Esse conceito, essa característica sobre a jurisdição, ela vai trazer, na verdade, é muito importante essa percepção. Por quê? Porque o juiz, ele vai analisar o caso e, veja, às vezes, ele vai ter que ser criativo na hora da aplicação da norma. Como assim, professor? Quer dizer o seguinte, galera, a letra da lei, ela não vai trazer todas as especificidades que o mundo real acontece, exige. Então, vamos falar das circunstâncias que aconteceu anos atrás. A pessoa foi lá e fez uma cirurgia de mudança de sexo. Tranquilo? No direito,
Tinha ali alguma previsão sobre, vamos pensar aqui, em 98, tinha alguma previsão sobre isso? Com certeza não, gente. A gente estava falando, em 98, o código era de 1916. Então, se eventualmente essa pessoa contraísse matrimônio, ou se eventualmente ela morresse, como que ficaria a sucessão dela? Como ficaria a questão previdenciária? Então, o juiz, além dele ter esse poder-dever de julgar, ele tem que ter criatividade para poder fazer com que aquela letra fria da lei, ela se amolde ao caso em momento. Então, o que ele vai fazer? Lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, vai falar que o juiz ele pode se valer de princípios, ele pode se valer de costumes, justamente para ele dar uma resposta. O juiz ele não pode ficar sem dar uma resposta satisfativa. Ele tem que responder àquela ação. Então, nesse caso, quando a gente fala de característica da criatividade, é que aquilo que ele vai aplicar, o direito aplicado num caso concreto, ele vai ser hábil a produzir algo novo daquela letra fria da lei. Então, vai ter circunstância que vai ser básica? Sim. Vai ter circunstância que você vai pegar, simplesmente aplicou a letra da lei e acabou. Exemplo, reparação de danos. Você vai lá e tem a reparação de danos. Aquele que causar dano a outro é obrigado a reparar. Se a Lud bateu no meu carro e me causou um prejuízo de 3 mil, beleza, já está lá. 3 mil, eu tenho como quantificar isso e precificar. Agora, se eu falo de danos morais, digamos que a Joyce foi lá e me xingou. Ela me ofendeu, ela ofendeu a minha honra. Nesse caso, como contabilizar o dano moral? Porque a letra da lei ela vai falar sobre o ato ilícito e ensejar uma reparação de dano. Mas qual que vai ser o valor para isso? Como que eu vou aplicar essa norma? Então, a característica da criatividade é o juiz pegar aquela letra da lei e produzir esses efeitos de forma criativa a inovar, ou seja, a fazer com que a mera aplicação da lei ela tenha, de fato, o seu objetivo final alcançado. Tranquilos? Tranquilo. Todo mundo entendeu a criatividade? Sim. Show. Inércia. Gente, vocês já viram algum juiz entrando com ação para vocês? Quer dizer, vocês estão com um problema. Vamos lá. A Claro cobrou 2 vezes vocês. Coisa que sempre acontece. Claro, Vivo, TIM, cobrou 2 vezes vocês. O juiz vai pegar e falar assim, poxa, tadinho da Renata, ela precisa de uma ação. Não. Justamente por quê? Porque o Estado, ele só vai se pronunciar se ele for provocado. Então, a questão do princípio da inércia é, o juiz, ele se manifesta somente quando ele for provocado. Professor, existem algumas exceções? Existe. Por exemplo, o juiz, ele pode pegar e forçar uma abertura do inventário se as partes não abriram o inventário no período, no prazo legal. Isso é possível, é uma exceção. Mas a regra geral é o princípio da inércia. Você precisa provocar o Estado, e aí o Estado provocado, ele vai lá e ele vai continuar os seus atos. Então, você ingressa com uma ação judicial, você inicia a empreitada por uma ação judicial, ela se movimenta pelo chamado impulso oficial, mas primeiro você precisa provocar o juiz. Então, você rompe a inércia do Estado, provoca o juiz, e a partir desse momento, a gente vai ter a continuidade no processo judicial. Beleza? Uhum. Beleza. Show. E aí eu coloquei aqui a exceção, né, quando a gente fala da questão do inventário, que o juiz ele pode pegar e abrir um inventário se nenhuma das partes legitimadas abrir. E a definitividade, que a gente falou também, que é a questão de produzir a coisa julgada, lembra? E aí vocês que estavam no começo da aula, eu vou pedir depois a gentileza para quem não assistiu, para voltar e assistir essa aula que está ficando gravada, que é a ideia do quê? Da coisa julgada formal e coisa julgada material. Ela vai produzir efeitos definitivos. E aí, Washington, olha lá o que você me perguntou. Professor, 6 meses depois, eu posso entrar com uma nova ação? Somente na hipótese de ação rescisória. E lembrando que a ação rescisória, ela é excepcionalíssima. Quando cabe uma ação rescisória, professor? Só para sanar a dúvida de vocês. Uma prova nova que não podia ser produzida à época dos fatos. Quando o juiz ele foi enganado porque alguma prova ali era falsa, quando houve alguma modalidade de fraude, ou quando o juiz era amigo de uma das partes, então ele era impedido, ou então suspeito a poder julgar, e aí nesse caso ele não podia ter sentenciado, e você descobriu isso depois. Então, lembra, falou de ação rescisória, você tem que pensar que ela é excepcionalíssima, porque ela ofende o quê? A segurança jurídica, aquela tríplice da segurança jurídica que a gente falou no comecinho da aula. Tranquilo? Beleza? Todo mundo entendeu isso daí? Renata, Washington, Lud, Marielle? Professor, isso acontece
Depois que já encerrou tudo, pode ter de novo essa ação? Isso, a ação rescisória, ela só é possível depois do trânsito em julgado, ou seja, quando acabou o processo, operou-se a coisa julgada material e formal, você não estava na aula nesse momento. Mas aí, depois vai ficar salvo isso aqui e você assiste, tá? Então, operou-se a coisa julgada material, produziu os efeitos fora do processo, e aí, então, você pode intentar uma ação rescisória. A ação rescisória, ela é medida ultra excepcional. Por quê? Porque ela ofende a ordem jurídica. Justamente a ideia dela, ela é agressiva ao ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela vai ofender tudo aquilo que se entende pela definitividade do processo. Então, se você quiser dar uma olhadinha na ação rescisória, você vai lá no artigo 966 do Código de Processo Civil, e aí ali você vai ter disposições sobre a ação rescisória. Tá bom? Mas é um conteúdo que você vai ver lá na frente, só explicando a ideia da exceção à definitividade. Tá? Tá ótimo, obrigada. Show. E aí, por fim, galera, vou compartilhar aqui. Por fim, nós temos o quê? Que a jurisdição, ela vai ser utilizada para definir o quê? A lide, que é o conflito de interesses, a pretensão resistida. Então, o que vai a julgamento? A lide. A lide é resolvida na justiça. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então, galera, se não tiver nenhuma dúvida, nós acabamos de concluir a nossa primeira experiência online. Ficou alguma dúvida daquilo que foi posto? Ficou. Professor, Diga. eu poderia dar um exemplo de equidade, de julgamento de igual na sua igualdade, desigual na sua desigualdade? Claro, perfeito. Vamos lá. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha protege quem, Washington? Quem? As mulheres, né? As mulheres dentro do âmbito de violência doméstica. Se eu tenho aqui a mulher com uma lei própria, com vários institutos, o que o direito buscou nesse caso? A isonomia ou a equidade? A equidade, porque tá vendo que para ela é aplicado circunstâncias diferentes? Vamos a outro exemplo de equidade. Vamos lá, outro exemplo de equidade. Quando eu tenho uma ação consumerista, então eu tenho um consumidor contra o extra, as Casas Bahia. Qual dos dois tem mais facilidade para demonstrar cópia do contrato? O consumidor ou as Casas Bahia? Casas Bahia. Tá vendo que há uma diferença entre os dois? Qual dos dois tem mais facilidade para provar que o produto veio com vício, que ele veio com algum vício na sua produção na sua construção? Por exemplo, uma TV veio com vício oculto, ela teve um defeito ali que você percebeu depois de 3 meses de uso. Para quem é mais fácil demonstrar isso? Para você ou para o extra? Comprar mim. Pro cliente. Você vai ter maior dificuldade se você pedir uma perícia, porque a perícia é cara. Então, você pode pedir o quê? A inversão para fazer com que quem arque seja a própria empresa. Quer ver um outro exemplo? Um voo atrasou. Para quem que vai ser mais fácil demonstrar sobre os dados a rota do seu voo? Para você ou para a companhia aérea? A companhia. Para a companhia aérea. Porque senão você vai ter que... Como é que você vai fazer? Você vai ter que produzir prova, vai ter que filmar, vai ter que fazer essas coisas. Mas para a companhia aérea, não. Então, quando a gente fala de relação consumerista, o que a gente tem? Nós temos ali uma disposição que é chamada de inversão do ônus da prova. Que o juiz ele pode deferir que a empresa demonstre que ela não errou. Então, você acusa e a empresa que vai ter esse ônus de pegar e falar que ela não errou. Então, é uma medida o quê? De equidade. Agora, vamos para a medida de isonomia? Vamos lá, para a isonomia formal. Você está impugnando um edital de concurso público. Você fala o seguinte, poxa, o limite da idade era 30 anos e você tem 31 anos. Aí tu entra com uma ação para falar, poxa, mas eu tenho 31 anos. E eu passei em todas as fases de concurso e agora fui eliminado. Então, o que o juiz vai verificar? Todos estão em isonomia. Você, quando quer algum benefício, algo que exceda aquilo ali, o que está acontecendo? Eu estou rompendo a isonomia entre os candidatos. Outra medida de equidade. Dentro do concurso público, eu não tenho cotas de participação? Eu não tenho no concurso da PM vagas destinadas a mulheres, a homens e a PNS? Então, nesse caso, é uma medida que é de isonomia material ou chamada de equidade. Tranquilo? Uhum. Aham. Todo mundo entendeu essa percepção aí? Ficou do momento? Sim. Sim.
Gurizada, mais alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que é essa jurisdição, esse poder, dever do Estado, esse manto que dá poder para um agente para representar o Estado? Entenderam a diferença de jurisdição para competência? Todo mundo entendeu isso? Sim. Não temos Sim. dúvida? Todos os Vamos ler. princípios ficaram claros? Ficaram claros? Sim, tudo claro. Show. Então, o que eu quero para a próxima aula? Eu vou querer que vocês... primeiro, eu vi que muita gente está online, mas só está online, né? Quer ver? Se eu fosse fazer uma chamada aqui, vamos ver aqui. Adriano, tá aí? Ariel, tá aí? Ariel, tá aí? Jennifer, tá aí? Sim. Joyce, tá aí? Kelly, eu tô vendo que tá. Sim. Kessia, tá aí também? Eu tô. Sim. Ana, eu sei que tá. Marcos, tá aí? Maria Eduarda, tá aí? Juan, tá aí? Quem? Juan. Quem? Galera, não adianta ficar só presente aqui em espírito, não tem problema. Mas a gente tem que criar uma forma de ter mais interação, tá? Então, quando a gente perguntar, eu vou até tirar uma fotinha depois aí, a galera, quem quiser colocar a câmera, a gente tirar uma fotinha para mandar para os grupos das pessoas, a gente tá tendo. Mas é interessante que a gente tenha essa participação, para a gente poder ter, de fato, a aula, né? Então, eu vou mandar o material, mas, assim, às vezes o material não vai ter os comentários. Então, é importante tirar dúvidas aqui, tá? Não deixa dúvida para depois. Fechou? Fechou. Tranquilo. Então, para a próxima aula, eu vou espelhar aqui rapidinho o que eu quero. Eu quero que vocês leiam do artigo 13 ao artigo 20. Tá bom? Não, até o artigo 25. Pronto. Do 13 ao artigo 25. Nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu devo trabalhar com competência, e aí nós vamos trabalhar do artigo 42 para frente. Eu quero que tenha essa maior interação, por quê? Porque daí eu vou poder trabalhar com vocês artigo por artigo. Mas se não tiver essa interação, aí acaba ficando muito chato. E aí, para evitar que fique muito chato, aí eu pego e vou acabar só falando. Então eu quero que vocês tenham do 13 ao 25 e na próxima aula a gente vai falar de competência. Fechou? Fechado. Combinado? Então, vamos lá. Quem quiser aparecer aí para a gente tirar nossa selfie, mostrando que essa turma está na pegada selfie à distância. E nós somos deles. Quem quiser aparecer aí. Adriano. Cadê? Ó, galera na pegada. Cadê a Renata? A Renata tava aparecendo o tempo todo. Vai fugir na hora do nosso registro. Vamos lá. A integridade e a saúde dos nossos profissionais de saúde, evitando que eles sejam contaminados. É isso. Galera, então foi fera. Eu vou encerrar a gravação. Muito bacana estar com vocês. E até semana que vem a gente está de volta. Fechou? Fechou. Falou, obrigado. Fica com Deus, hein? Até mais. Valeu, professor. Tamo junto.